Apocalipse capítulo 11, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 3. Continuando a nossa exposição desse livro, uma série de mensagens que nós já estamos aqui há algum tempo. O tema é os imbatíveis, porque a mensagem de Apocalipse é Cristo vitorioso e também a sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. E a semana passada nós fizemos a exposição dos versos 1 e 2. Hoje nós faremos a exposição dos versos 3 a 14. E na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos concluir a terceira sessão desse livro, dos versos 15 ao verso 19. A palavra do Senhor nos diz assim: darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Até aí. Nós vamos curvar as nossas cabeças e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra esta que foi inspirada pelo Teu Espírito, que usou o Teu servo João para ver antecipadamente as coisas que aconteceriam. Ó Deus, esse livro é uma revelação de Jesus Cristo. E o propósito dessa revelação é nos mostrar o governo, o controle do Senhor sobre todas as coisas. Sobre a Tua igreja,
E mesmo quando essa igreja, por causa da pregação do Evangelho, ela é massacrada e tida como destruída, o Senhor bradará do céu e desbatará os inimigos, estabelecerá o teu reino absoluto, definitivo, sobre todas as coisas. Ó Deus, a igreja do Senhor aqui nesse mundo ainda vai enfrentar tempos difíceis, calamitosos, mas ela precisa cumprir fielmente o seu chamado de levar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo a todas as nações. Nos dá, ó Deus, desse temor, confiança no Senhor, de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, essas palavras de Jesus, do sermão escatológico, do capítulo 24 de Mateus, verso 14, que nós acabamos de ler, ela de alguma forma está se cumprindo nesta visão que nós acabamos de ler no livro de Apocalipse. Esse Evangelho do Reino está sendo pregado para testemunho a todas as nações. Mas essa pregação do Evangelho acontece debaixo de muita perseguição, esfriamento, apostasia, perseguição, morte. E quando tudo parece perdido, que essa igreja ela vai perder a sua força, o seu entusiasmo na pregação, o Senhor a levanta, a fortalece, a encoraja, para que ela continue firme neste propósito. Nós estamos chegando com essa exposição de hoje, no finalzinho da terceira sessão do livro de Apocalipse. Essa sessão que começa no capítulo 8. E nós aprendemos que o capítulo 8 é a abertura do sétimo selo. E quando o sétimo selo é aberto, ou seja, o selo que contém a história da humanidade, aquele que tem o livro nas suas mãos e aquele que toma o livro das mãos, Jesus Cristo, e desata os selos, ele que conhece a história, ele que detém o domínio da história, ele abre esse sétimo selo. Dá-se início à abertura ou o toque de 7 trombetas, que são os anúncios do juízo de Deus. As trombetas, na verdade, elas são mensagens de Deus. Nós aprendemos aqui, chamando todos ao arrependimento. E quando nós chegamos no capítulo 10, nós vemos que cada uma dessas sessões, ela reconta a história da igreja. No capítulo 10, João ele tem uma visão do que está acontecendo na igreja. Nós vimos aí o livrinho, João e o livrinho, que na verdade é uma representação simbólica do que é a palavra de Deus. Essa palavra que tem um aspecto amargo, mas doce ao mesmo tempo. Essa mensagem do Evangelho que João mastiga, ele engole, e na sua boca é doce, mas no seu estômago é amarga. Esta é a mensagem verdadeira do Evangelho, que é doce para aqueles que se salvam, que são salvos, mas tem gosto amargo para aqueles que se perdem. Quando nós chegamos no capítulo 11, a semana passada nós fizemos a exposição dos versos 1 e 2, nós observamos que Deus dá uma ordem para João medir o santuário.
E nós aprendemos que a ideia aqui é que Deus quer separar do meio do seu povo aqueles que lhe pertencem, aqueles que são santos a Ele, daqueles que não lhe pertencem. Da igreja, durante esse tempo, ela é composta de pessoas que de fato foram separadas por Deus, santificadas por Deus, mas existem outros que, apesar de professarem a fé, eles não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Hoje nós vamos falar dessa igreja pregando o evangelho aqui no mundo e o sofrimento dessa igreja, versos 3 ao verso 14. E a semana que vem, fechando assim essa terceira sessão, onde João reconta a história da igreja novamente, nós vamos ver o estabelecimento do novo céu, o estabelecimento do reino de Cristo. Quando tocar a sétima trombeta, nós vamos ver Deus estabelecendo julgamento nesse mundo e trazendo definitivamente o reino de seu Filho. E a partir do verso 12, começa novamente, João reconta a história da igreja até o capítulo 14. Vamos então à nossa exposição do texto de hoje. Primeiramente, nós observamos aqui que a igreja do Senhor, que no verso 1 e 2 foi representada como um santuário, agora aqui, primeiramente, ela é representada como duas testemunhas. Essa igreja do Senhor, ela foi chamada para dar testemunho, para profetizar. Nós entendemos que mais uma vez aqui, o livro de Apocalipse, como em vários lugares, ele usa uma linguagem simbólica, como por exemplo, nós vimos no capítulo 1, versículo 20, todo o capítulo 1, que a igreja ali é representada como candeeiros. E ao longo de todo o livro de Apocalipse, essa igreja é usada e representada de diversas formas, com vários símbolos. E aqui no capítulo 11, do verso 3 ao verso 14, João usa pelo menos dois ou três símbolos que representam essa igreja. E o primeiro deles são essas duas testemunhas. Interessante que aparece um número aí. Diz que essas duas testemunhas, elas deveriam profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que representam esses 1260 dias? Nós entendemos, e eu gostaria de comparar com os irmãos com o capítulo 12, versículos 5, 6 e também o verso 14, que aqui na verdade é um número simbólico, não são 1260 dias literais, mas é um período que contempla essa dispensação em que a igreja está vivendo. É durante esse tempo que essa igreja é chamada para testemunhar de Jesus. É durante esse período que essa igreja é chamada para profetizar. Olha o que diz o capítulo 12, versículos 5, 6 e também o verso 14. João aqui no capítulo 12, ele começa a recontar a história da igreja novamente, e ele começa lá pelo nascimento de Jesus. Ele diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora olhe o verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente.
Aqui, quando diz o texto no verso 6 que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nós vamos ver na exposição do capítulo 12 que aqui, na verdade, novamente é uma representação da igreja. Essa igreja que foi chamada para testemunhar do Senhor, mas é perseguida pelo dragão, pela serpente, a representação aqui de Satanás. Mas essa igreja tem sido guardada por Deus, e ela foi guardada e sustentada por Ele durante 1260 dias. É o período que Deus está preservando a sua igreja aqui nesse mundo. E ela, embora assolada, perseguida por Satanás, ela continua sendo guardada, protegida e amparada pelo Senhor. Eu gostaria de continuar aqui a exposição. Eu entendo, porém, que os versos 3 e 4, eles falam das duas testemunhas aqui, que na verdade é uma representação da igreja, e esse período de 1260 dias é o período de testemunho da igreja, desde a vinda do Senhor, quando Ele subiu aos céus e deu a ordem aos discípulos para que eles pudessem evangelizar todas as nações, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, final do capítulo 11, quando Ele vai estabelecer o novo céu e a nova terra. É nesse período que a igreja tem a incumbência de testemunhar do Senhor. Agora, irmãos, olha só como a palavra do Senhor descreve aqui essa igreja. Primeiro, ele diz que são duas testemunhas. E nós podemos observar que, de acordo com o verso 9 diz que essas duas testemunhas, elas deveriam se dirigir a todas as nações. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Essas duas testemunhas se tornaram conhecidas de todas as nações, povos, tribos, línguas e nações. Mas diz mais o texto. Quando o texto fala aqui de duas testemunhas, eu entendo que a gente, para compreender aqui, deve fazer uma comparação com o que Jesus ordena aos seus discípulos lá em Lucas capítulo 10, versículo 1. Observe que quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele dá uma ordem interessante. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70. E diz o texto aí que Jesus os enviou como? De 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Quando o texto fala aí de duas testemunhas, na verdade, eu entendo que é uma referência àquela grande comissão de Jesus, onde ele enviou os 70, a missão dos 70, conhecida, mas ele enviou de 2 em 2. E essas duas testemunhas tinham a incumbência de precederem a pregação do Evangelho de Jesus, que começou Galiléia e Judéia, depois ela se expandiu para Samaria e até os confins da terra. João descreve aqui essas testemunhas que são a igreja como sendo enviadas de 2 em 2, como Jesus comissionou os seus discípulos para pregarem o Evangelho. Mas as figuras continuam. E nós podemos observar no verso 4, diz assim: são estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Observe que João diz que essas 2 testemunhas, elas são 2 oliveiras e os 2 candeeiros.
João retira aqui essas figuras do Antigo Testamento. Agora, observe interessante quando a gente nota a coerência que há na Escritura. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Zacarias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor nos diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado de seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Observe a semelhança que há na descrição das figuras. Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós observamos que posteriormente esta é a ordem que é dada à igreja para pregar o Evangelho, que os corações, eles não são alcançados pelo poder, pela força da espada, mas pelo Espírito do Senhor. E é essa figura que Zacarias tem visão, ou seja, de uma oliveira, que nós observamos que se apresenta também no livro de Apocalipse. As figuras são similares. A aplicação das duas figuras são similares também. Esta igreja, ela é um candeeiro e ela também é uma oliveira. E essa figura é apropriada para a igreja, porque nós aprendemos no capítulo 1 que essa igreja é um candeeiro, e o candeeiro não tem outra função a não ser iluminar. Mas o combustível que faz com que as lâmpadas desse candeeiro fiquem aceso é o azeite. Portanto, irmãos, essa igreja que é habitada pelo Espírito Santo, ela foi capacitada para ser candeeiro, para ser o luzeiro desse mundo. Jesus disse a uma determinada altura aos seus discípulos: brilhe a vossa luz no mundo, para que os homens vejam a luz que brilha em vocês. Essa igreja que deve ser como um candeeiro, como um candelabro que ilumina os caminhos daqueles que estão perdidos nas trevas. Esta é a figura simbólica dos versos 3 a 6. A igreja aqui sendo representada como 2 testemunhas, mas também como a oliveira e também o candeeiro. Vamos ao verso 6, verso 7. Nos diz aí o texto, palavra do Senhor. Ainda no verso 6 diz: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Vamos ler o verso 7 juntos. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, meus irmãos, observe que vai chegar um tempo
em que esta igreja, vivendo na era da pregação do Evangelho, ela vai ser perseguida de tal forma que, como organização, não como corpo, mas como organização, é bem provável que ela se extingua. Como corpo de Cristo, ela permanece. Mas a perseguição sobre essa igreja, ela vai vir de tal forma que, como diz o texto no verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra as duas testemunhas, e as vencerá e matará. A besta, no livro de Apocalipse, representa toda e qualquer organização anticristã que peleja contra a igreja e que pelejará contra a igreja de maneira feroz. É preciso a gente ter em mente que no capítulo 11, João está descrevendo a era da pregação do Evangelho, e ele já está se aproximando do final da pregação, da era da pregação do Evangelho. Na terceira sessão, João mais uma vez reconta a história da igreja. E vai chegar um tempo de tribulação, de perseguição tal, que é como se essa igreja fosse ser extinta da face da terra. Quando Satanás e os seus seguidores se levantarem contra essa igreja, pelejará contra ela, e diz o texto, as vencerá. Não a igreja de Cristo como corpo de Cristo, mas como instituição autorizada para pregar o Evangelho, essa perseguição será muito feroz. No seu discurso no sermão escatológico, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus diz algo aos seus discípulos, que eu entendo que tem eco aqui no capítulo 11 de Apocalipse, que diz assim, Mateus 24, 21 e 22, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Este é um período de perseguição, na medida em que a gente vai se aproximando do dia do Senhor, da vinda de Jesus Cristo. Quando estiver findando o período da pregação do Evangelho nesse mundo, Satanás vai se reunir. E nós vamos ver isso mais à frente de maneira mais clara. Nós dissemos para os irmãos que na medida em que a gente vai se aproximando das sessões finais, o cenário do julgamento final, da perseguição contra a igreja vai ficando mais claro. E nós vamos observar nos capítulos mais à frente a grande batalha de Cristo contra os adversários da sua igreja, que nós conhecemos de a batalha do Armagedon. Será um dia de intensa dor, de muito sofrimento. Jesus diz, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Um período em que os inimigos de Deus se levantarão contra ele, contra a sua igreja, contra a pregação do Evangelho, e se não fosse pelos escolhidos de Deus, ninguém resistiria. É sobre isso que o versículo 7 está falando, de um período de mortandade, de um período em que a igreja vai estar aparentemente vencida, destruída. O verso 8 diz assim: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade,
que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes. 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Eu entendo que os versos 8 a 10, eles retratam um período de tribulação insuportável para a igreja. Essa igreja que foi chamada para ser testemunha, essa igreja que foi chamada para ser candeeiro, e que foi chamada também, como nós aprendemos aí no verso 4, para ser a oliveira, para ser o luzeiro nesse mundo. Vai vir um período de perseguição e de tribulação tal, em que Satanás vai se reunir, representando aqui a besta e os seus seguidores, para tentar destruir essa igreja. É interessante a descrição que nós vemos aí nos versos 9 e 10, principalmente no verso 10, diz: e os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, por causa da aparente destruição das duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Meus irmãos, é interessante essa expressão, que atormentaram a terra, porque ela é muito parecida com aquela expressão que nós encontramos em Atos, quando os cristãos foram chamados de aqueles que transtornam o mundo com a pregação do Evangelho. Essa igreja que tem trazido transtorno a esse mundo, quando prega o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo, é sobre essa igreja que os ímpios vão zombar, festejar a aparente derrota dessa igreja. Porque eles, com a sua pregação, transtornaram o mundo. Não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos? Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Vocês serão arrastados aos tribunais, vocês serão forçados a negar o meu nome. Jesus nunca escondeu a realidade do discipulado, do que é segui-lo, e vai chegar um tempo que as coisas vão se fechar contra a igreja do Senhor. Agora olha a mudança de cena, versos 11 e 12, vamos ler juntos? Mas nós encontramos, só rapidinho, no verso 10, verso 11, nós encontramos aí uma mudança de cena, nós encontramos uma adversativa aí. Até agora, João vem descrevendo os versos 8 a 10, a situação de perseguição que se abaterá sobre essa igreja, e ela será considerada, tida como morta, vencida, destruída, quando Satanás e os seus seguidores estiverem festejando a sua vitória, zombando, diz o texto. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vamos ler juntos? Vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram
sobreveio grande medo. Verso 12. E as duas Meus irmãos, esta é uma cena típica do retorno triunfal e glorioso de nosso Senhor. Quando você lê o livro de Apocalipse todo, especialmente a partir do capítulo 12, nós observamos que a ferocidade com que Satanás cai sobre o povo de Deus é algo impressionante. E quando nós lemos a partir do capítulo 12, em alguns momentos parece que realmente a besta que emerge da terra, que emerge do mar, o falso profeta, eles vão prevalecer contra a igreja. Parece que essa igreja vai ser esmagada, ela restou dela somente o cadáver. Mas de repente, vindo da parte de Deus, um espírito de vida neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que ouviram sobreveio grande medo. Lembram da passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando diz o texto que no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e terão um encontro glorioso com o Senhor. Essa passagem aqui, quando nós conectamos com a segunda vinda de Cristo, nós observamos que essa igreja que foi subjugada, humilhada, cuspida, ultrajada, vilipendiada, essa igreja terá de volta a vida. Ela será restaurada, a sua honra, o seu poder. E diz mais, os versos aí, que eles se erguerão sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu. A igreja agora, aparentemente vencida, ela ouve a voz do Cordeiro, que foi morto, mas que venceu. Para aqueles que perseguiram a igreja, a oportunidade se foi. O dia da prestação de contas, o dia do juízo, o dia do julgamento está prestes, está às portas. E essas duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, subir para aqui. E imediatamente ela ascende ao céu, e diz o texto aí, como numa nuvem de glória, e os seus inimigos contemplaram aquela cena de regozijo e de pavor ao mesmo tempo. Essa é uma cena que apresenta em tons simbólicos a vitória final da igreja de Cristo sobre os seus inimigos. Para a gente arrematar essa visão e essa mensagem de encorajamento para aquela igreja perseguida, os versos 13 e 14. Uma cena típica daquilo que vai preceder o juízo final. Olha o que diz os versos 13 e 14. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Essa cena aqui do terremoto, ela nos parece muito, ela nos é familiar com Lucas capítulo 21, do verso 25 ao verso 28,
olha o que Jesus diz, o que vai acontecer nos dias que precederem a sua segunda vinda. Lucas 21, de 25 a 28, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústias entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, glórias a Deus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a cabeça, essa igreja que estava só o cadáver, porque a vossa redenção se aproxima. Glórias a Deus por isso. É a igreja que já tem a palavra de vitória assegurada pelo Senhor. Os que permaneceram vivos dos ímpios ficaram aterrorizados e dão glórias a Deus. Não significa que eles se converteram, significa apenas que eles estão aterrorizados com a manifestação clara do juízo de Deus, coisa que eles não fizeram em todos os capítulos anteriores que nós temos exposto aqui. Deus tem bradado a sua voz através dos trovões, através das 7 trombetas, e as pessoas permanecem surdas para Deus. Nesse dia, no dia da manifestação do seu juízo, não será mais um dia de arrependimento, será um dia de prestação de contas. Essa igreja será exaltada, elevada à presença do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro. Mas aqueles reservados para o terceiro ai, aqui é só o princípio das dores, porque o ajuste de contas vai vir no toque da 7ª trombeta, que é o nosso sermão da semana que vem. Versículos 15 a 19. Aí é o dia da prestação de contas, quando Deus vai trazer todos à sua presença, os grandes e pequenos, aqueles que se renderam ao Cordeiro e aqueles que não se renderam ao Cordeiro. No próximo sermão nós vamos falar sobre o julgamento de Cristo sobre o mundo e o estabelecimento definitivo do seu reino, dos versos 15 ao verso 19. Meu amado irmão e ouvinte, essa mensagem é para a igreja. Essa igreja que foi chamada para ser testemunha. Essa igreja que foi chamada e enviada pelo Senhor. Que foi chamada para ser o candeeiro, para ser luzeiro nesse mundo. Eu e você, nós estamos cercados de pessoas que são imersas nas trevas, perdidas, sem esperança. O papel da igreja aqui nesse mundo, entre outras as coisas, é a proclamação das boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. Mas nós não faremos isso em paz o tempo todo. Haverá um tempo de perseguição, e ele já foi instalado. Aqui no Brasil, a perseguição, a ameaça não é física, mas é ideológica. A luta hoje é pelos corações. Existe uma enxurrada de coisas aí nesse mundo que são contrárias aos preceitos da palavra de Deus. E essa igreja tem que se levantar como testemunha contra essas coisas. Essa igreja precisa continuar sendo luzeiro.
Ela não pode se amoldar a este mundo. Ela tem que fazer a diferença por meio do testemunho, sendo candeeiro, sendo luz. Mas a partir do momento que essa igreja levanta a sua voz para testemunhar, os inimigos dela se levantam contra esta igreja. Mas haverá um tempo em que essa igreja, hoje não, hoje ainda não é lei, você pode abrir a sua boca, se manifestar nas redes sociais, em praça pública, lutando contra essa enxurrada de porcaria que tem aí, contra Deus, contra os valores, contra a moralidade, contra a ética, contra os princípios da família. Você pode levantar a sua voz contra isso, mas vai chegar um tempo que a igreja não vai poder fazer isso, senão a custo de grande perseguição e de morte. Pastor, nós vivemos num país onde a liberdade de culto é assegurada pelo capítulo 8 da nossa Constituição. Parágrafo, não me lembro qual. Mas vai chegar um dia que essas coisas vão mudar. O cerco vai se fechar contra a igreja. Palavra do Senhor, Jesus já alertou os seus discípulos sobre isso. Mas eu gostaria de dizer que quando o cerco se fechar contra essa igreja e que ela aparecer um cadáver morto, vencido, o Senhor da igreja vai bradar do céu a sua vitória, desbaratar os seus inimigos e declarar a sua vitória sobre os inimigos do seu povo, sobre os seus inimigos. Essa mensagem é para você também que talvez essa noite está nos visitando e ainda não compreendem o que é o Evangelho. Deus, Ele tem alertado a nós. Ele tem te alertado pelas vozes das trombetas. E Deus tem falado de diversas formas. Deus tem falado de maneira ordinária, pela sua palavra, pela pregação do Evangelho. E você ouve isso andando pela rua, num folheto que você recebe, num programa de rádio, num programa de televisão, e Deus está soando nos seus ouvidos a mensagem de alerta do Evangelho. Não espere para esse dia. Hoje é o dia oportuno para o arrependimento, para se voltar para Deus, porque vai chegar o dia em que Ele vai se manifestar, não mais como defensor, advogado, mas como juiz de toda a terra. Ele vai estabelecer o seu juízo sobre todos os homens, os altos e baixos, os ricos e pobres, sobre negros e brancos, sobre pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Que o Senhor te desperte nessa noite para essa realidade. Testemunhar, mesmo que isso te custe muito. Ouvir a voz de Deus hoje, que está bradando por meio da sua trombeta nessa noite, que é a sua palavra. Amém. Vamos orar?